Pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos praticamente aí nessa semana que vem, tá certo? Já vai ser toda de prova, a nossa prova vai ser na próxima sexta-feira, tá certo? De hoje a 8 dias, tá certo? E aí nós vamos resolver os exercícios que ainda não foram corrigidos, certo? Vamos resolver todas essas questões. Hoje nós vamos trabalhar justamente os exercícios da página 37 do livro, tá certo? As atividades de 1 a 5. Então, muita gente está errando coisa besta, tá certo? E isso nós vamos tentar corrigir aí, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, na primeira questão aqui, ele está falando assim, ó, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto reais? Cuidado com isso, não são definidas, ou seja, não existe, tá certo? As respostas dentro dos números reais. Então, nós vamos ver aqui. Por exemplo, a primeira que nós temos aí, ó, é o raiz cúbica de -8. Raiz cúbica de -8, pessoal, existe. -2 ao cubo, porque -2 ao cubo vai ser -2 vezes -2 vezes -2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Menos com menos na multiplicação dá mais, mais com menos dá menos. Então, -8 aqui, está aí a resposta aqui do -8. Então, -2 ao cubo, tá certo? Vai ser -8. Então, existe. Então, seria -2 a resposta. Aí, sem nenhum problema. Então, o -8 existe. Mesma coisa é o 32, ó. Raiz quíntuple de 32, que é igual a 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Pessoal, tem muita gente botando 2 elevado a 5 igual a 10. Não é. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Tá certo? Aí depois vem raiz cúbica de -125, vai dar -5. Por quê? Porque -5 ao cubo vai ser -5 vezes -5 vezes -5. -5 vezes -5 vai dar 25, 25 vezes 5 vai dar 125. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Então, no caso aí, raiz cúbica de -25 vai dar -5. Então, existe, né? Então, pessoal, quais são as que não existem? O -1, raiz quadrada de -1, tá certo? E o raiz quarta de -16. Essas duas não existem, tá certo? Números reais, tá certo? Não existe, principalmente raiz quadrada aqui, né? Se fosse um número no índice, um número ímpar, dava certo, mas como é par, não existe negativo. Então, a primeira questão aí vai ser o raiz quadrada de -1 e raiz quadrada de -16. Então, são as duas, tá certo? Que não são definidas nos conjuntos reais. A segunda questão, quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida? Ora, o 36, que é 6, raiz quadrada de 36 é 6, do 144, raiz quadrada de 144 vai ser 12, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 100 é 10, e raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, os números aí que vai existir, no caso aí, tá certo? Vai ser o A, o D, o G, tá certo? E o I. Então, tá aí a resposta da segunda questão. Na terceira questão, pessoal, está dizendo aqui, quando A igual a 10, o A é igual a 10, o B menos 21 e o C igual a -8. A expressão raiz quadrada de B2 menos 4AC é definida do conjunto dos reais. Qual o valor dessa expressão? Ora, então ele está dizendo que o A é igual a 10, o B é igual a -21 e o C é igual a 8. Então vamos aqui, ó, forma de básicazinha, raiz quadrada de B2 menos 4AC. Então vamos lá, quem é o B? -21 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 10, vezes o C, que é 8. Então vai ficar 21 vezes 21 vai dar 441. Raiz quadrada, tá certo? 21 ao quadrado vai dar 21 vezes 21 dá
441 menos, tá certo? 4 vezes 10 dá 40, vezes 8, 320. 441 menos 320 vai dar raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 dá 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então a resposta da terceira questão, tá certo? Vai ser 11, tá certo? Basta você calcular direitinho aí, botar cada um, tá certo? Conforme a letra, tá certo? E colocar o quadrado. Então é a forma de Bhaskara, que mais na frente nós vamos aprender bem direitinho. Vocês já viram, inclusive, na oitava série. Nós vamos fazer revisão sobre isso. Tá certo? Essa é a resposta da terceira questão, é igual a 11. Tá certo? Pessoal, a quarta questão, ele diz assim: verifica a expressão raiz quadrada de x2 menos y2 é definida no conjunto reais quando o x é igual a 13 e o y igual a menos 12. Então, o x vai ser igual a 13, o x vai ser igual a 13 e o y, tá certo? Vai ser igual a menos 12. Cuidado com esse menos 12 aí, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui, x ao quadrado, que é 13, menos da fórmula aqui, quem é o valor de y? Menos 12, Tem que ter cuidado. Teve gente que errou essa questão porque não colocou esse menos 12 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é igual a 169. Menos, olha o detalhe aqui, menos 12 ao quadrado vai ser menos 12 vezes menos 12. Menos com menos dá mais, vai dar 144. Então, cuidado com isso aí, Menos 12 ao quadrado vai ser menos 12 vezes menos 12. Menos com menos dá mais, então vai dar 144 aqui. Então, 169 menos 144 vai dar raiz quadrada de 25. 169 menos 144 vai dar raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, tá aí a resposta da terceira questão, é igual a 5. Tá certo? A quinta questão, pessoal, sabendo que todas as expressões seguintes são definidas nos números reais, calcule o valor de cada um. Então, peguei aqui, então vamos lá, raiz quadrada de 0,25. Então, dá 0,5. Você calcular 0,5 vezes 0,5 ao quadrado aqui, vai dar 0,5. Raiz cúbica de 0,08. Isso aqui dá 0,2. Por quê? Porque se eu pegar 0,2 e elevar a terceira, isso aqui vai ser 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que dá 0,08. Aqui, pessoal, o item C aqui, tá certo? Você vai pegar aqui, raiz, tá certo? De menos 8 ao quadrado, vai dar raiz, dá 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Na prática, você vai pegar aqui, raiz quadrada de menos 8 aqui, vai ser menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8, 64. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 100 aqui, Repare que esse menos está antes do índice aqui, Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Então a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Mas não tem um menos aqui, então vai ficar menos 10, Teve gente que colocou 10, mas é menos 10. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso aqui. Tá certo? Raiz sétima de menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar menos 1. E
Por fim, raiz cúbica de 125 dá menos 5, tá certo? Por que dá menos 5, pessoal? Ó, vamos pegar aqui, ó, menos 5 ao cubo, tá certo? Menos 5 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então vai ficar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Pessoal, toda a vida, tá certo? Que for um número ímpar, tá certo? For um número ímpar e for negativo, ele vai continuar sendo ímpar. Se ele for par, ele vai ficar positivo. Então eu já falei isso não sei quantas vezes para vocês e volto a repetir. Toda vida que você levar um número, ele for ímpar, tá certo? É um número ímpar. E se ele for negativo, ele vai continuar sendo ímpar. Ele sendo par, ele vai continuar sendo par. Ok? Então, pessoal, está aí a correção da página 37. Da página 37. Pessoal, olha, quem errou alguma questão, me passa, corrige, me manda no privado, tá certo? E aí eu vou pedir, pessoal, encarecidamente, tá certo? Tem muita gente, mas é pouca gente não, que não me mandou ainda as atividades da página 40, da página 40. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter, quem não mandou ainda, nós vamos, vou receber até segunda-feira, tá certo? Se não me mandar até segunda-feira, eu não recebo mais essa atividade. Essa atividade foi feita praticamente no dia 7, tá certo? Dia 7, semana passada, tá certo? Dia 7, na segunda-feira, então na próxima semana já vai fazer 7 dias, tá certo? E o pessoal não corrigiu ainda, não me mandou ainda nenhuma dessas questões da página 40. Então, por favor, quem não fez ainda, por favor, me mandar, que na segunda-feira nós vamos estar corrigindo a página 40. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Então, a nossa prova será na outra sexta-feira. Nós vamos trabalhar os radicais, tá certo? Vamos trabalhar a notação científica, as propriedades de potência, expoente zero, tá certo? Operações com os números reais, tá certo? E o π, né, no caso. E vamos trabalhar a descoberta da geometria. Então, a prova de vocês vai estar entre a página 14, que eu quero que vocês comecem a estudar, até a página 40, até a página de número 40, né? Então, da página 14 à página 40, a prova de vocês será na próxima sexta-feira, tá certo? De hoje a 8 dias. Então eu fico aguardando as atividades. Um abraço a todos, bom final de semana, espero que todos estejam bem, tá certo? Continue se sair usando máscara e tomem cuidado. Um abraço fraternal a todos.